Boa noite, gente. Meu nome é Igor. Eu tô aqui fazendo um trabalho da professora doutora Jamile Fialho, né, que havia passado esse trabalho há uns dias, há alguns meses, mas aí com a pandemia não foi possível apresentar em sala, então a partir daí a gente está fazendo à distância. Né? Enfim, aí a gente escolheu o tema Clima, Temperatura e Fenômenos Climáticos Globais. A equipe é formada por mim, pela Natiele, a professora, como eu já falei, é a doutora Jamile Fialho, e a disciplina Fundamentos das Geociências. Bom, começando aqui são alguns tipos de clima que são existentes, né? A partir daí, os elementos climáticos eles vão caracterizar climas, lógico, que a partir daí vão ser definidos por alguns números, por alguns inúmeros fatores ou por fenômenos. No caso aqui, a gente vai ter o clima tropical, que é aquele clima um pouco mais quente, né? Aí, logo após o subtropical, que é aquele clima mais frio, como tipo Minas Gerais e São Paulo, regiões do sul, né? E o equatorial, que é aquele clima onde se tem muitas árvores, né? Rios, como o Amazonas, por exemplo. Aqui são alguns fenômenos climáticos globais e locais. Os globais é El Niño e La Niña, aí tem também o efeito estufa e o buraco na camada de ozônio. Os locais são as chuvas ácidas, as inversões térmicas e as ilhas de calor. Aqui são apenas alguns fenômenos climáticos, né? No caso, chuva, furacão, granizo, neve, tempestade, tornado, vento e seca. E a partir daí, dependendo da proporção, a chuva pode causar algumas inundações, né? Furacões. Os furacões eles podem destruir muitas coisas também, granizo, dependendo da força, destruir casas, né? Tetos e coisas afins. Neve, quando tem icebergs, também se torna perigoso. Tem também as tempestades, né, os tornados, o vento e as secas, né, as secas elas vão dar mais assim nas regiões onde tem secas, Nordeste, nas regiões que mais secas. Aí aqui seria a nossa proposta, né? Nossa proposta de como trabalhar isso em sala de aula. Aí a gente pensou na proposta de se trabalhar com alunos de fundamental de sexto ao oitavo ano, tendo em vista que seria feito um quiz, né, com 5 perguntas para a avaliação da aprendizagem do conteúdo que provavelmente já havia sido abordado em aula. Aí aqui a gente tem um quiz, né, que aí as perguntas que a gente elaborou foi quais são os tipos de clima existentes e qual a sua localidade, quais os principais fenômenos climáticos e o que eles podem causar. Defina os principais elementos climáticos, aqui com alternativas A, B, C e D, sendo A radiação, B temperatura, C pressão atmosférica e D umidade. A4. Quais os fenômenos climáticos globais e locais? E fale os seguintes fatores climáticos. A latitude, B altitude, C vegetação e D relevo. Então, no mais é isso. Olá, meu nome é Natiele. Atualmente estou cursando o segundo semestre de Biologia na Universidade Estadual do Ceará, FLECLASSIC. Bom, vou falar um pouco sobre fatores e elementos climáticos. Os fatores climáticos são as condições que determinam ou interferem nos elementos climáticos. São eles que ajudam a explicar o porquê de uma região ser quente e úmida e a outra ser seca e fria. Por exemplo, os principais fatores climáticos são a latitude, a altitude, maritimidade, massa de ar, vegetação, corrente marítima e até mesmo o relevo. Bom, a radiação, em linhas gerais, ela pode ser definida como todo o calor recebido pela atmosfera, a maior parte advinda do Sol, mas que também recebe influência dos seres vivos e dos elementos naturais, artificiais que refletem o calor já existente. Bom, a temperatura é a mensuração do calor na atmosfera, podendo ser medida em graus Celsius ou em outras unidades de medida, como Fahrenheit e o Kelvin. A pressão atmosférica é o peso ou força exercida pelo ar sobre a superfície, pois ao contrário do que muitas pessoas pensam,
o ar possui massa e, consequentemente, peso. A pressão atmosférica pode ser medida em milibares. Bom, a umidade é a quantidade de água em sua forma gasosa presente na atmosfera. Temos assim a umidade absoluta, que é a quantidade de água na atmosfera, e a umidade relativa do ar, que é a quantidade de água na atmosfera em relação ao total necessário para haver chuva. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os fatores climáticos. Bom, a latitude está diretamente ligada às diferenças da radiação solar sobre a Terra. Assim, quanto mais próximo à linha do Equador, mais a temperatura tende a aumentar. Mas, por outro lado, à medida que nos direcionamos rumo às zonas polares, menores tendem a ser a temperatura. A altitude em regiões mais altas e a pressão atmosférica costuma ser menor, além do fato da irradiação também ser mais diminuta. Assim, a temperatura costuma ser inferior, e o que nos faz concluir é que a maior altitude, menores temperaturas, e quanto mais próximo o nível do mar, maiores são as temperaturas. Maritimidade ou continentalidade são os termos que designam, respectivamente, a proximidade de um local do mar, ou sua posição em uma região mais continental, o que interfere diretamente sobre o clima. Isso ocorre porque o solo costuma se aquecer ou se resfriar mais rapidamente do que a água, o que acarreta uma maior amplitude térmica. Ao longo de um ano, em regiões continentais, o inverso em regiões litorâneas. A massa de ar, em função das diferenças de pressão atmosféricas, temos a movimentação do ar. Quando a movimentação ocorre em blocos de ar com a mesma temperatura e umidade, formam-se as massas de ar, que interferem suas características para o local de clima por onde passam. A vegetação interfere no clima de várias formas diferentes. As principais delas são a contenção e a absorção dos raios solares, minimizando seus efeitos, e a elevação da umidade por meio da evapotranspiração, o que ajuda a diminuir a temperatura e elevar os índices de chuva. Bom, o relevo também influencia o clima quando as regiões mais altas impedem a passagem de massa do ar, assim fazendo com que as regiões se tornem mais secas ou até mesmo regiões desérticas. E as correntes marítimas, elas apresentam condições específicas de temperatura, influenciando diretamente o clima. Em regiões em que o mar é mais quente, por exemplo, a evaporação aumenta e eleva a umidade, que se dispersa para outras regiões. Quando as correntes são mais frias, a umidade local diminui e a pressão atmosférica e a umidade passam a ser menores, o que faz com que a região acabe sugando as massas de ar de outras localidades, que possam sofrer alterações em seus climas. Bom, e além de todos esses fatores, que são de ordem natural, claro, também é preciso lembrar que o homem acaba se tornando um dos agentes mais intensos da transformação do clima, né? Podem ser responsáveis tanto pelo fenômeno climático mais localizado, quanto pelos processos mais amplos e diversificados.